Olá, eu sou o professor Fábio Terra, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Liderança para o Chão de Fábrica. Na aula de hoje nós falaremos sobre competência e habilidade. Quais são as competências, o que são as habilidades, competências técnicas, competências emocionais, o tripé das competências, hard skills e soft skills, termos aí também muito bem utilizados nos nossos dias a dias. Vem comigo? Bom, nós analisamos, olhamos, observamos as habilidades que os recrutadores querem que os colaboradores tenham, mas não falam. Que são, por exemplo, autoconfiança, boa oratória, capacidade de resolver problemas complexos, trabalhar bem em equipe. Também aquelas habilidades que os recrutadores e os contratadores querem e falam, colocam na descrição de cargo, né, no anúncio de procura-se um profissional. Liderança, domínio de Excel, olhar do dono, olhar empreendedor, inteligência emocional, inglês fluente. Tem aquelas habilidades também mais desejadas pelos recrutadores, pelos líderes, né? Pensamento adaptável, pensamento crítico, criatividade, mentalidade design, negociação, capacidade de resolver problemas complexos e etc. O que acontece é que as empresas, elas acabam contratando pelas competências técnicas e demitem, desligam pelas competências emocionais. 90% dos colaboradores são desligados das empresas por condutas inesperadas ou inapropriadas, ou seja, as condutas emocionais, as habilidades emocionais que faltam no colaborador. Tem uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial de 2020, onde elas analisam os comportamentos, as habilidades mais desejadas para o profissional considerado como o futuro do trabalho, o profissional do futuro. Vou listá-las aqui para vocês. Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado, pensamento analítico e inovação, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança, o tema do nosso curso, das nossas aulas, inteligência emocional, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade no tempo moderno, né? É muito importante essas habilidades. Programação, ser orientado aos serviços para o cliente. Raciocínio lógico, experiência com o usuário, experiência do usuário. Uso, monitoramento e controle de tecnologias. Análise e avaliação de sistemas. Persuasão e negociação. Então aqui tem 15 habilidades que o Fórum Econômico Mundial listou como sendo as mais importantes para o próximo período econômico. São muitas habilidades, então dá para agrupá-las em áreas como estratégia de aprendizagem, tecnologia, competências interpessoais e intrapessoais, pensamento crítico guiado para a resolução de problemas. O que acontece mesmo é que as empresas estão procurando muito mais habilidades emocionais do que técnicas. Nós olhando para essas 15 habilidades que eu listei, que o Fórum Econômico Mundial listou, nós percebemos muito mais habilidades emocionais do que conhecimentos técnicos propriamente. A gente tem essas habilidades que do inglês é utilizado o termo skill, né, que pode ser traduzido como habilidade, competência, aptidão para executar alguma ação, e que está sendo realmente muito pautado no nosso dia a dia. Assim nós dividimos o que é hard skill e o que é soft skills. Por sua vez, são os nomes dados a competências técnicas, hard skills, e habilidades subjetivas de um profissional, ou seja, emocional, soft skills. As hard skills, então, são as habilidades profissionais que são quantificáveis, ou seja, podem ser mensurados de alguma maneira. As hard skills, em geral, podem ser aprendidas, seja por meio de curso, graduação, treinamento, livros, entre outras coisas. Por conta disso, essas competências são facilmente reconhecíveis e comprováveis por meio de certificações e diplomas. Por exemplo, alguns exemplos de hard skills. Proficiência em língua estrangeira. Eu posso dar uma prova para a pessoa em inglês e ela responder e eu vejo o domínio dela na língua estrangeira, né? Posso pedir diplomas de graduação, especialização, mestrados ou doutorados, cursos técnicos, certificações específicas. Posso pedir para ele fazer uma peça, né, um manejo de uma ferramenta e assim graduar o conhecimento dele nisso. Operar uma máquina, programar um computador, desenvolver um software, enfim, eu consigo mensurar as habilidades técnicas do colaborador ou do candidato a uma vaga. Essas habilidades normalmente estão discriminadas no currículo do candidato. Então, eu consigo mensurar sua capacidade, consigo testar essa capacidade. Por outro lado, as soft skills
são aquelas habilidades mais subjetivas. Cada indivíduo pode ter uma graduação das competências emocionais, as soft skills. Ela é muito relacionada à personalidade, caráter, crença, valores do colaborador. Esses aspectos influenciarão diretamente a maneira como o profissional se relaciona com as outras pessoas. Por isso, as soft skills costumam se manifestar no âmbito das relações interpessoais. No inglês, elas também são conhecidas como people skills, ou habilidades pessoais. São exemplos a resiliência, a flexibilidade, boa comunicação, paciência, senso de liderança, ética, espírito de equipe, capacidade analítica, dinamicidade, cordialidade. Eu não consigo dar para o colaborador uma prova ou observar ele e ver qual é a graduação que ele tem dessas competências emocionais. Elas podem ser assim temporárias. Por um tempo ele está bom, por outro tempo ele não está bom. Por isso são muito emocionais. Não quer dizer que o indivíduo não pode aprender, ele pode aprimorar essas competências através de cursos, treinamentos ou através da vivência dele, Eu não consigo comprovar no primeiro momento, mas eu posso colocar também numa descrição de cargo a necessidade de uma habilidade emocional que o colaborador pode ter. Posso observar com o passar do tempo, com dinâmicas, com questões de testes psicológicos. Assim como as hard skills, as soft skills também pode ser desenvolvida com a ajuda de pessoas especializadas, psicopedagogos, psicólogos, coachings, e assim reconhecer as fraquezas e os pontos fortes do colaborador para ele evoluir nesse sentido. Como eu falei lá no começo, as empresas contratam então focando nas hard skills e desligam o colaborador focando nas soft skills, por isso a importância. Nós temos também o tripé das competências, ele é chamado de chá, só que não chá que a gente bebe, CHA, que é competência, habilidade e atitude. É uma outra definição. O conhecimento, o C do chá, é basicamente aquilo que o usuário domina, um assunto, uma determinada área que ele tem o domínio. É tudo que ele aprende ao longo da vida, seja através de leitura, curso, treinamento ou uma formação acadêmica. É o saber adquirido, ou seja, é o saber propriamente dito. As habilidades, o H do chá, é quando você coloca em prática tudo aquilo que você sabe, ou seja, é o seu conhecimento, é o poder fazer. E uma empresa é aquele profissional que tem habilidade em determinada área, ajudando a desempenhar melhor sua função. E com o tempo, a tendência é que todas as habilidades que a pessoa possua se aperfeiçoe. É o saber fazer, então, a habilidade, o H. E por final, o A é a atitude. É onde o indivíduo toma a iniciativa e antevê o problema. Assim, toma uma atitude para resolver aquele problema. É o querer fazer, é o ser propriamente dito. O conhecimento, habilidade e atitude têm que andar sempre de mãos dadas, pois um profissional só será verdadeiramente competente quando dominar bem o conhecimento, for capaz de aplicar esse conhecimento para obter resultados e ter atitude para fazer o resultado acontecer. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Aguardo todos na próxima aula. Tchau!